Atualmente, já são mais de 1 milhão de advogados no país. A sensação é que a profissão está cada vez mais difícil, está cada vez mais complicado se destacar como advogado. Sendo assim, com base na experiência que tenho à frente da Faculdade SES, uma das maiores instituições de ensino de direito online no país, eu trouxe um método com 5 passos para você se tornar um advogado de sucesso. Para quem é novo aqui no canal, meu nome é Guilherme Saraiva, eu sou diretor da Faculdade SES e sócio do Grupo SES, um dos maiores grupos de ensino à distância em direito no país, que há mais de 10 anos prepara alunos e novos advogados por todo o nosso Brasil. E a primeira dica que eu tenho para você se tornar um advogado de sucesso é escolher um nicho que esteja em alta, que esteja despontando e que ainda não tenha um número suficiente de advogados para atender aquela demanda. Então, é o seguinte, normalmente o pessoal sai da faculdade querendo, quero fazer direito penal, quero fazer direito do trabalho, quero me especializar em direito tributário. Olá, meu nome é Diego Pureza, tenho 26 anos, sou natural de São Paulo, capital, atualmente moro em São José dos Campos. E sobre a minha formação, eu sou advogado, bacharel em Direito, pós-graduado em Ciências Criminais, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e atualmente finalizando aí minha pós-graduação em Combate e Prevenção à Corrupção, Desvios de Recursos Públicos no SERS. É um curso pioneiro, dificilmente a gente encontra um curso com esse tema específico no Brasil. E eu escolhi no auge da Lava Jato, o assunto estava na moda e eu queria de algum modo aplicar isso na minha profissão. Escolhi o SERS porque além de ter os melhores professores, tinham ali profissionais que além de ter uma atuação prática, eram profissionais que estavam na Lava Jato, do Ministério Público trabalhando justamente no combate e prevenção à corrupção, na magistratura, na polícia, até na advocacia. Então os professores, além de uma bagagem teórica muito grande, tinham uma experiência e uma vivência prática enorme, além, claro, da didática que nós já conhecemos dos cursos SERS. Na vivência prática, eu posso lhes assegurar que realmente tem muita aplicação. Hoje eu consigo realmente aproveitar esses mecanismos que a pós-graduação me apresentou, esses mecanismos de prevenção à corrupção no meu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, por meio de ajustes em convenções, regimentos internos, assembleias em empresas, em condomínios, é possível muito bem colocar em mecanismos de prevenir a corrupção e eu creio que dessa forma, profissionalmente, eu acabo sendo muito mais útil, tendo muito mais proveito na minha carreira e, claro, como cidadão eu acabo servindo aí a prevenir essa prática tão espúria que é a corrupção. E bom, para finalizar, a minha avaliação sobre o curso de pós-graduação é a melhor possível. Realmente foi um curso que me agradou bastante, me trouxe uma bagagem muito grande. Não é um curso maçante, é um curso muito dinâmico, as aulas são bacanas, a forma de avaliação é muito interessante, realmente testa o aluno, não tem como o aluno tentar de alguma forma ali fingir que está assistindo as aulas, então realmente só passa um aluno que aproveita bem o curso. E creio que, finalizando a minha monografia, eu vou ter o melhor dos frutos possíveis, que se Deus quiser vai ser publicar aí meu primeiro livro, já de forma específica no mundo aí do combate à corrupção. O menino Renato tinha razão. A educação mudou a vida dele, mas também continua mudando a de milhares de alunos. E essa é a maior vocação da Faculdade SES, unir toda a base de conhecimento teórica com a aplicação prática dos conceitos de direito para que o nosso aluno vá mais longe e faça diferença em sua história. Então, vamos juntos? Meu nome é Solange Bezerra, eu sou de Recife. A minha formação é em Direito, posteriormente fiz 2 outras pós-graduações e atualmente sou aluna do mestrado da Faculdade SES. Eu sempre quis estudar Direito, inclusive eu entrei na faculdade sabendo que queria fazer Direito do Trabalho, então sempre foi a minha paixão. Eu já fui professora de uma faculdade aqui em Recife, e eu gosto muito de lecionar, possivelmente porque minha mãe era professora e depois eu tive que deixar de lecionar porque eu não tinha um mestrado. Então isso gerou uma certa frustração porque era algo que eu gostava, mas em decorrência de vários fatores em minha vida eu não podia cursar o mestrado. Eu fiquei sabendo porque no Instagram eu sigo o professor Oton. E ele publicou que em breve haveria abertura, do mestrado. Aí eu fiquei acompanhando a página daqui
E quando abriu, aí eu me inscrevi e comecei a participar do processo seletivo. Eu não achei difícil não, eu não sei se é porque eu fiz outros processos seletivos na Universidade Federal, mas eu não considerei que fosse difícil não, para mim foi viável. Eu fiquei bastante feliz, porque é uma realização de um sonho, né? Então eu fiquei bastante feliz porque ia conseguir iniciar esse novo caminho e me senti realizada por isso. Eu tinha parado de estudar em 2016. Só que o mestrado, ele abre a sua visão para um mundo completamente diferente. A pós-graduação é algo que é muito parecido com a graduação, mas o mestrado não, ele te dá uma nova visão de pesquisa, de compreensão do mundo e pelo fato do que a gente está estudando, né? Das áreas de concentração do mestrado, serem voltadas para a tecnologia, para tudo que está surgindo de novo no mundo, de repente ela abriu o meu olhar para novos fatos sociais que estavam acontecendo e você no seu dia a dia não consegue perceber. Agora mesmo eu estou tendo que ler sobre direito transnacional. Era algo que eu não fazia nem ideia de que existia. Eu percebia o fenômeno da globalização, mas eu não sabia que já tinha gente, que isso já era um direito, vamos chamar assim, né? Então, o tempo inteiro eu estou aprendendo coisas novas e descobrindo realmente um novo mundo. Inclusive, estou compreendendo todo esse processo de metodologia agora, porque não é algo que, por exemplo, na época que eu me formei, era algo que era pouco falado, né? Essa coisa da pesquisa, da metodologia, esse foco, ele não era dado nas aulas, a gente não tinha essa formação. Então, estou achando bem interessante e os professores todos são muito bons, né? E também muito disponíveis. Até agora, assim, todos os professores que eu precisei contactar, né, para pedir alguma ajuda, para alguma informação, todos se colocaram disponíveis, eles respondem aos e-mails, respondem ao WhatsApp. Todas as vezes que eu precisei, eu tive retorno. E o mestrado, ele tem me mostrado, e os professores também têm me mostrado o seguinte: não existe pesquisa só, não existe ciência só. Se você tem que buscar parcerias, buscar interagir com os demais. Os professores o tempo inteiro estão dizendo isso para a gente. Façam parcerias, conversem com as pessoas, troquem ideias, se reúnam. Então, de certa forma, a distância, mas a possibilidade da gente conversar por outros caminhos, né? Por WhatsApp, fazer reunião por outras formas, pelo Zoom. Então, isso tem deixado a gente até mais próximo, tem sido até mais fácil. Eu recomendo o mestrado profissional da Faculdade Sérgio, porque é um local que eu vejo o compromisso dos professores, interesse dos professores pelos alunos. Eu vejo a instituição também procurando atender às necessidades do aluno. Então, eu acredito assim, que é um local que tem não fazia nem ideia de que existia. Eu percebia o fenômeno da globalização, mas eu não sabia que já tinha gente, que isso já era um direito, vamos chamar assim, né? Então, o tempo inteiro eu estou aprendendo coisas novas e descobrindo realmente um novo mundo. Inclusive, estou compreendendo todo esse processo de metodologia agora, porque não é algo que, por exemplo, na época que eu me formei, era algo que era pouco falado, né? Essa coisa da pesquisa, da metodologia, esse foco, ele não era dado nas aulas, a gente não tinha essa formação. Então, estou achando bem interessante e os professores todos são muito bons, né? E também muito disponíveis. Até agora, assim, todos os professores que eu precisei contactar,
né, para pedir alguma ajuda, para alguma informação, todos se colocaram disponíveis, eles respondem aos e-mails, respondem ao WhatsApp. Todas as vezes que eu precisei, eu tive retorno. E o mestrado ele tem me mostrado, e os professores também têm me mostrado o seguinte: não existe pesquisa só, não existe ciência só. Se você tem que buscar parcerias, buscar interagir com os demais. Os professores o tempo inteiro estão dizendo isso para a gente. Façam parcerias, conversem com as pessoas, troquem ideias, se reúnam. Então, de certa forma, a distância, mas a possibilidade da gente conversar por outros caminhos, né? Por WhatsApp, fazer reunião por outras formas, pelo Zoom. Então, isso tem deixado a gente até mais próximo e tem sido até mais fácil. Eu recomendo o mestrado profissional da Faculdade Sérgio, porque é um local que eu vejo compromisso dos professores, interesse dos professores pelos alunos. Eu vejo a instituição também procurando atender às necessidades do aluno. Então, eu acredito assim, que é um local que tem comprometimento com a educação, com o que a gente, o que eles se propuseram a fazer, que foi o mestrado. Eles estão fazendo bem feito, não é algo que está sendo jogado, não, eles estão tentando fazer da melhor forma possível. A equipe da administração e a equipe de professores também. O mestrado tem sido um passo muito importante para a minha jornada. Do Tribunal do Júri, na verdade, não só de Fortaleza. Já estamos ao vivo, professor Emerson Castelo Branco. Olá, caras alunas. Olá, caros alunos. Sejam todas e todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Nós temos hoje uma live, uma aula muito especial aqui na Faculdade SERS. Aqui no nosso curso de pós-graduação em Ciências Criminais, como eu sempre digo, o melhor curso de pós-graduação em Ciências Criminais do Brasil, aqui da Faculdade SERS. Eu sou o professor Alexandre Salim. Eu coordeno o nosso excelente curso de pós-graduação e hoje eu tenho aqui como nosso convidado muito especial um grande amigo, um grande professor, defensor público, mestre em Direito, doutor em Direito, sabe tudo de Tribunal do Júri. Boa noite, professor Emerson Castelo Branco. Boa noite, querido amigo Alexandre Salim, uma pessoa maravilhosa. Você tem um grande profissional, e o Alexandre Salim é um dos melhores integrantes do Ministério Público, do nosso país, inclusive, uma pessoa sempre brilhante. Mas também nós temos, fora do campo profissional, a pessoa. E o Salim é uma pessoa de uma energia única. Parabéns, meu amigo, por ser muita energia positiva, essa energia do bem. Estamos juntos aí e vamos com tudo aí falar de Tribunal do Júri. Falar de Tribunal do Júri, que é a nossa paixão, né? Eu ministro o Tribunal do Júri, o Emerson ministra Tribunal do Júri. Só que mais, nós vivemos o Tribunal do Júri na prática, né? Então, é o júri em teoria, mas também em prática. Eu sou um dos promotores do júri da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e o Emerson é um dos defensores. Como é que é, Emerson? Tu estás na força-tarefa do júri aí, né? Força-tarefa do Tribunal do Júri no estado do Ceará, que atua tanto em júris na capital, como também júris na região metropolitana, e às vezes missão até no interior do estado, bem longe. Depende aí da missão. Além disso, eu sou defensor titular do núcleo de presos provisórios, de atendimento aos presos provisórios
um núcleo que é bem desafiador, porque todo mundo sabe que o sistema penal não é fácil, né, Salim? Quem advoga na área criminal, quem milita, tem muita dificuldade. Mas a paixão é o júri, viu? A paixão é o júri porque eu fui titular durante muito tempo da 5ª Vara do Júri. Depois eu saí da titularidade, fui assumir esse núcleo, mas meu nome continua ali na lista da força-tarefa do Tribunal do Júri. Sabe tudo de júri, então. Tu sabes, Emerson, que aqui em Porto Alegre nós temos uma das varas do júri do Foro Central que é especializada em feminicídios. Aí todas as demais pegam a matéria ordinária. Agora, o nosso trabalho, eu arriscaria te dizer assim, mais de 90% do nosso trabalho diz respeito ao tráfico de drogas. Ou seja, é o júri relacionado à questão da facção criminosa e do tráfico de drogas. A realidade aqui, meu amigo, não é diferente, não. Eu, inclusive, o meu último júri, por sinal, envolvia também questão de facções criminosas, tráfico de drogas. É uma triste realidade do nosso país. Porque eu sempre digo muito isso, Salim, porque muitas vezes nós que realizamos defesa, não você, mas nós que realizamos defesa, as pessoas são, os criminosos, as pessoas que cometem crimes são estigmatizadas. Muitas vezes as pessoas que defendem, os advogados criminalistas, os defensores criminalistas, pela população em geral. Poxa, você só tem aquela pergunta, e se a pessoa for culpada, como é que o senhor defende? Como é que tem coragem de defender esse caso? Eu sempre digo, a defesa é por justiça. A defesa é equilíbrio processual, sabe? Eu falo muito isso, inclusive, para os jovens advogados criminalistas, quando eles me perguntam, poxa, eu tenho que pedir absolvição em todo caso? Claro que não. Tem júri que você não tem como pedir absolvição. A peça do quebra-cabeça probatória está caracterizada, até porque se não estiver caracterizada, tem que ser absolvido pelo indulto pro réu. E tem júri que você tem que trabalhar uma dosimetria de pena, a questão de ter ou não ter uma qualificadora, e você ganha credibilidade com os jurados, por sinal. Veja, esse defensor criminal, como ele é consciente, o defensor público, como ele foi consciente, como ele é coerente no que ele fala, no que ele demonstra, tudo. Isso é muito legal. É isso aí. Tu sabes que eu costumo muito dizer, tanto aqui na pós-graduação, porque aqui nós temos um perfil de aluno que ou quer a titulação, porque busca o concurso público, ou ele quer se qualificar como advogado criminalista, né? Às vezes, começando os primeiros passos na advocacia criminal, quer a qualificação e, claro, também a titulação. E eu tenho o meu público também da OAB, sobretudo da segunda fase, que está preocupado com a prática também, com as peças, com as discursivas, com os recursos, enfim. Eu sempre digo que o trabalho do advogado criminalista, ele não se resume à teoria do crime, né? Porque alguns acham que ou absolve ou perde tudo, é 8 ou 80. Então é exatamente isso que disse o professor Emerson. Às vezes a busca por uma pena justa é uma grande vitória. Às vezes o reconhecimento, Emerson, de um tráfico minorado ou privilegiado, uma desclassificação, uma redução de pena de até 2/3. Buscar, às vezes, a pena no mínimo, um regime adequado, o reconhecimento de uma atenuante ou de uma minorante, a busca da pena justa. Isto também faz parte do trabalho do advogado criminalista. As teses principais, mas também as subsidiárias, né, Emerson? Exatamente, Salim, querido. Eu cito até um exemplo recente. A gente, na Defensoria Pública, e o DNA é o mesmo da advocacia criminal, veja, a gente na Defensoria Pública, nós estávamos enfrentando muito o seguinte problema. A pessoa era condenada por um crime, se nós tivermos aqui os colegas da área criminal acompanhando, saberão exatamente o que nós estamos falando. A pessoa era condenada por um crime no regime semiaberto. Veja que absurdo. Ela é obrigada a se recolher, presa, para ser simplesmente, na sequência, ser feito pedido para prisão domiciliar com trabalho externo. E nós vimos batendo muito, eu vinha batendo muito, não tem lógica isso aí, é absurdo. Às vezes, 10 anos depois, a pessoa reconstruiu a vida. Defesa é isso também. Defesa é mostrar, por exemplo, para o membro do Ministério Público, para o juiz, doutor, olha aqui, depois de 12 anos, essa pessoa reconstruiu sua vida,
sai a condenação. Regime semiaberto tem sentido ela se recolher num regime fechado para somente depois fazer um pedido de progressão para o semiaberto. Não tem lógica. Porque quando a pessoa se recolhe presa, como aqui, eu não sei como é que é aí, mas aqui não tem aqui não tem colônia agrícola nem industrial, quando a pessoa se recolhe presa, ela termina ficando num regime fechado, mesmo sendo condenada no semiaberto. E graças a Deus o STJ tem se posicionado no sentido de que realmente, poxa, isso não tem lógica. Então a pessoa não precisa se recolher presa. Esse entendimento vem sendo consolidado pelo esforço de muitos advogados criminalistas, pelo esforço da Defensoria Pública Criminal em todo o país. Para o quê? Se o regime foi semiaberto e já cabe a prisão domiciliar com trabalho externo, não submeta a pessoa a ser presa para somente depois fazer o pedido. Não tem sentido. É desumano. Perfeito, Emerson, perfeito. Meu amigo Emerson Castelo Branco, defensor público experiente, defensor do júri, grande conhecedor das ciências criminais. Prerrogativa do advogado. A prerrogativa é o direito do advogado. Agora, não pode ser confundida com privilégio, como pensam alguns. Estou correto, Emerson? Corretíssimo, corretíssimo. É como eu disse para vocês, muitas pessoas rotulam digamos assim, a advocacia criminal, a defesa criminal, de forma negativa. Isso é algo que eu costumo dizer, cultural até. A população tem essa cultura e você vai desconstruindo isso daí. Prerrogativa não é privilégio, prerrogativa é exercício de direito. E não é exercício de direito para a pessoa que é a pessoa que está por trás do advogado, não. É prerrogativa em defesa de pessoas, porque todo advogado criminalista, todo defensor público criminal, ele atua em defesa do direito de pessoas. Quando se fala, então, de prerrogativa, não é um privilégio para o Emerson, não. É simplesmente o exercício de um direito para aquela pessoa que precisa de contraditório, que precisa de ampla defesa. Então, já de antemão, já precisa retirar essa visão de privilégio. Às vezes, inclusive, Salim, melhorou muito. E vem melhorando cada vez mais porque as coisas vão evoluindo. Mas você lembra, não sei, você parece ter uns 30 anos de idade, certo? Mais ou menos a minha idade. Não, bem mais. Há muito tempo, nós tínhamos mais dificuldade com questões de acesso, por exemplo, a autos de inquérito policial. Quando não tinha o mundo digital, quando tudo era físico, você tinha, às vezes, dificuldades. Hoje isso acabou, porque a cultura mudou. Poxa, chega um advogado na delegacia, não tem mais isso que questionar. Doutor, mas como é que é? O senhor quer ter acesso, mas não pode? Ou então, onde está a sua procuração? Porque já se conhece, na própria polícia já se conhece o Estatuto da OAB, as instituições elas vão melhorando e a cultura vai mudando. Então, nada de privilégio. O que nós temos é prerrogativa no exercício da defesa de pessoas. Perfeito. Lembrando que a fala do professor Emerson remete à súmula vinculante 14 do Supremo, pessoal. A súmula vinculante 14 do Supremo, que é linkada ao artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, ela vai dizer que é direito do advogado ter acesso aos autos da investigação, qualquer investigação, seja no âmbito de um inquérito policial, seja no âmbito de um PIC, o procedimento investigatório criminal, a tudo que já está documentado, diz a súmula vinculante 14. Tudo que já está documentado, é direito do advogado ter acesso a isto. Emerson, eu começo com uma provocação, Emerson. Muito se falou em face de um episódio que aconteceu envolvendo, inclusive, um colega promotor que se sentiu incomodado durante um plenário do júri, porque o advogado de defesa, ele caminhava para lá e para cá durante a fala do promotor, e que teria se sentado ao lado dos jurados. Houve uma polêmica em relação a isso, mas, enfim, deixemos excessos de lado. Vamos centrar na questão da prerrogativa aqui. Afinal de contas, nós sabemos que o Estatuto da OAB traz a prerrogativa de o advogado falar de pé ou falar sentado.
isto de transitar durante a fala do Ministério Público está dentro destas prerrogativas? Salim, querido, minha resposta é muito firme e é um direito do advogado. A posição geográfica do advogado é a posição que ele entende como a posição devida. A posição geográfica, se do lado esquerdo, se do lado direito, se andando, se caminhando, isso daí jamais pode ser cerceado. O que acontece é o seguinte, por óbvio, não existe nada na vida que seja ilimitado. Não pode, por óbvio, o advogado, na hora que o membro do Ministério Público está se manifestando, pegar na mão do Ministério Público, quero ficar aqui de mãos dadas com o promotor. Não tem condição. Aí isso aí já passou, já ultrapassou e muito o limite da razoabilidade. Ou seja, o trânsito é livre. O defensor, o advogado, o trânsito é livre. Desde que você não chegue no mundo do absurdistão. Simplesmente, o que seria o mundo do absurdistão? Seria algo do tipo, poxa, agora o juiz quer sentar no colo do promotor, o promotor quer sentar no colo do advogado, o advogado não pode também ter esse tipo de situação, esse tipo de conduta, até porque isso aí pode ser considerado até uma falta de respeito, tudo, essa questão de contatos físicos, né? Inclusive, não é recomendável. Mas a questão do trânsito não tem como limitar. Inclusive, Salim, eu lembro muito dos meus primeiros júris ali, para você ter uma ideia de como eu tenho história no Tribunal do Júri, né? Ali em 2003, 2004. Eu comecei em 2003 na vara do júri. E eu lembro muito que tinha um promotor de justiça, e eu adorava, um amigo, querido irmão, que infelizmente nos deixou, o querido amigo promotor Zé Wilson Furtado, aprendi muito com ele. E ele andava todo o tempo, ele me enlouquecia, sabe? Ele me enlouquecia. Não era o advogado transitando, era o promotor. Então eu estava falando, ele chegava até mim e falava alguma coisa, e transitava e dava volta. Às vezes, quando a coisa passava do limite, eu pedia questão de ordem. Questão de ordem, excelência. Eu estou sendo atrapalhado. Quando tanto o membro do Ministério Público como o advogado entendem que está acontecendo algo exagerado, Salim, pegam questão de ordem, acabou-se. Para o juiz-presidente tentar organizar ali qualquer problema que esteja acontecendo. Mas a limitação de espaço não pode acontecer. Tipo, um juiz não pode chegar, olha, doutor, o senhor tem o seu lado ali, o lado da defesa é ali, o senhor fica parado ali. Jamais um juiz pode determinar que um advogado fique parado no local. Inclusive, aproveitar a tua fala, nós temos muitos alunos, né, que se interessam em relação a este tema, e nós somos os dois professores, então de forma bem didática. Olha só o que eu botei na telinha, Emerson. Eu botei o Estatuto da OAB. A Lei 8.906 de 94. Eu vou descer aqui até o artigo 7º, são direitos do advogado. Olha aqui o inciso 6º. Ingressar livremente. É o que tu disseste. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Então, o juiz, é o que tu disse, não pode falar, ó, o senhor fique lá no seu canto, fique lá na sua cadeira. Não pode, né? Não pode, de modo algum. Inclusive, Salim, nós tivemos um episódio recentíssimo, de uma discussão no tribunal, não sei se, creio eu que foi Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho, de uma discussão de um advogado com um desembargador. Sem entrar em questão de méritos pessoais, aí, o aspecto pessoal não interessa, mas o fato é o seguinte, jamais você pode, Salim, jamais chamar a polícia, a segurança, para retirar o advogado da sessão. Chama a polícia, vê uma viatura da polícia, jamais. Isso foi uma violação, assim, absurda ao Estatuto da OAB, uma ilegalidade absurda. O que nós temos que ter é o seguinte, uma vez um aluno me perguntou, e se por acaso o advogado não quiser sair e a sessão não, por algum motivo não pode continuar, porque ele se recusa a sair
do local onde se faz, naquele local, a sustentação oral. Se acontecer uma situação esdrúxula, simplesmente é preciso suspender a sessão. Vamos suspender os trabalhos. Suspender os trabalhos. Se acontecer algum excesso, Salim, ninguém está acima do bem e do mal. Aquela coisa, advogado, juiz, promotor, todos somos iguais. Defensor público, advogado, juiz, promotor, todos somos iguais. Delegado de polícia, todos somos iguais. Se porventura alguém cometer algum excesso, é necessário que se encaminhe para a instituição para apurar o possível excesso do referido profissional, seja ele qual for. Via corregedoria, né? Via corregedoria. Mas jamais, isso precisa ser, Salim, passado para mudar essa cultura. Não existe isso. Um advogado, olha, o senhor se retira da sala de audiência. Já imaginou um magistrado determinar a retirada de um advogado da sala de audiência? Se acontecer isso, eu posso dizer para todos os nossos alunos aqui que vão ingressar na OAB, que já estão na OAB, nunca aceite ser retirado mediante coação de uma sala de audiência. Jamais. Então... Você diz que todos são iguais, olha só, e eu, naquela questão didática de mostrar aos alunos aqui as prerrogativas, eu mostro agora o artigo 6º do Estatuto da OAB, Emerson. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do MP, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Aquela história, Emerson, de que alguns magistrados, às vezes, claro, provocados, outras não, eles dizem assim, aqui quem manda sou eu, fica na tua, promotor. Olha aqui, advogado, quem manda sou eu. Isso aí acaba ofendendo o que está, por exemplo, aqui no artigo 6º do Estatuto da OAB. Tu concordas? Concordo. E volto àquele ponto da questão cultural que nós temos que vencer. Porque, por mais que nós tenhamos leis, nós tenhamos o idealismo normativo da Constituição Federal, o Estatuto da OAB, por mais que nós tenhamos leis não mudam cultura. Pessoas mudam a cultura no dia a dia, no cotidiano, naquela pequena mudança no cotidiano, nós vamos mudando a cultura. Esse tipo de frase tem que acabar. Eu que mando aqui, ninguém manda aqui, eu que sou a autoridade aqui, todos são iguais. E, na verdade, todos estamos submetidos ao mesmo direito. O juiz, ele é um condutor. O juiz, ele tem essa responsabilidade, e é uma responsabilidade muito grande, de conduzir os trabalhos, por exemplo, no tribunal do júri. Mas ele tem que ter muito cuidado para ele não gerar um desequilíbrio processual. Muitas vezes, eu passei por situações, Salim, revoltantes, simplesmente como defensor, na hora do interrogatório do acusado, no júri, o juiz fez uma ironia. Esse tipo de situação é absurda. Um sorriso pode comprometer o julgamento. Um sorriso. Então, é preciso entender, não existe hierarquia e todos têm que ter essa mudança de cultura, de tratamento. Doutor, todos nós somos trabalhadores aqui. Primeiro de tudo, todos nós somos trabalhadores brasileiros. Cada qual aqui com a sua missão, todos somos iguais. Isso tem que mudar. Esses termos, essas frases. Mas a cultura é difícil. É difícil você mudar a cultura. Você sabe como é isso. Perfeito, Emerson. E aí, botando de novo o Estatuto da OAB na telinha, ó, a questão de sentado ou em pé, para os nossos alunos acompanharem aqui. Artigo 7º. São direitos do advogado. Aí diz o inciso 7º. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Este inciso 7º vem complementado pelo inciso 12. Falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Bom, a minha posição em relação a isso, é claro que o advogado ele pode ficar em pé e é óbvio que ele pode falar em pé. Nós falamos em pé no tribunal do júri.
São raras as situações em que se vê um profissional da acusação ou da defesa fazendo um júri sentado. É da própria essência do júri, a movimentação, né? Aquele palavreado mais combativo. Agora, a prerrogativa, seja ela do advogado ou do membro do Ministério Público, não pode se confundir com abuso daquele direito. Qual é a minha posição, Emerson? Sim, é claro que o promotor pode transitar durante a fala do advogado, como o advogado pode transitar durante a fala do promotor. Agora, quando, e eu não estou dizendo que isto aconteceu, eu estou falando em tese, quando isto representar um desconforto a ponto de atrapalhar, a ponto de desconcentrar a outra parte, me parece que a prerrogativa ela está ali flertando com o abuso. Pelo menos é a minha posição. Eu penso, Salim, nessa linha. Existe o limite da razoabilidade. É igual a parte. É igual a parte. Eu lembro de um júri que eu fiz, que terminou se tornando um júri cômico, porque eu era muito novinho na época, eu tinha 20 e poucos anos, era ali na faixa dos meus primeiros 30 júris como defensor. E eu lembro de um colega membro do Ministério Público que ele não parava de me apartear. E eu não conseguia ter uma linha de raciocínio. E o júri começou a virar uma confusão, porque eu falava 2 minutos e ele me aparteava. Eu falava mais 2 minutos, uma parte de novo. O júri praticamente estava sendo uma bate-boca entre defesa e membro do Ministério Público. O juiz não conseguia levar o membro do Ministério Público a parar de me apartear. O juiz não conseguiu. Nem o jurado gosta disso, Emerson. Quer dizer, essa confusão. Você sabe o que foi que eu fiz? Você sabe o que foi que eu fiz, Salim? Eu disse, se eu for aparteado mais uma vez, eu pego minha beca, tiro minha beca e vou embora. E simplesmente ele me aparteou de novo. Depois que eu disse isso, eu peguei, tirei a beca, fui embora, o juiz me ligando. Emerson, volte, doutor Jucide Peixoto do Amaral. Me ligando, volte, não, doutor. Não, acabou. Né? A defesa está comprometida, acabou. E esse júri teve. Então, isso não pode tem acontecer. caminho a não ser a dissolução do conselho de sentença. Isso acontece, pode acontecer sendo provocado pelo defensor, sendo provocado pelo membro do Ministério Público, por entender que o julgamento está sendo comprometido de algum modo, né? Então, faz parte. Professor Emerson Castelo Branco, prerrogativa do defensor público, do próprio advogado e plenitude do direito de defesa. Por quê? Para as nossas alunas e para os nossos alunos. A ampla defesa, que nós aprendemos como um dos principais princípios de direito processual penal, esculpido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, no júri se torna plena defesa. Não é somente ampla, mas é sobretudo plena. E a plenitude de defesa, ela traz consigo a possibilidade não apenas de uma argumentação que é técnico-jurídica. Por exemplo, se invoca uma tese da legítima defesa, mas também uma argumentação que é carregada de uma fundamentação extrajurídica. Eu já fiz júris, Emerson, em que a defesa não abriu os autos. Todo o discurso, na hora e meia, era um discurso de cunho emocional e sentimental. Isso pode? Pode. Isso é lícito dentro do júri, é legítimo. Por quê? Porque faz parte de uma plenitude de defesa. O que tu me dizes a respeito de prerrogativas e plena defesa? É fundamental, Salim, que as pessoas saibam que o tribunal do júri, muitos não sabem desse pequeno detalhe, e é fundamental. Às vezes um advogado de júri, começo de carreira no júri, ele tem que entender, os jurados vão julgar o fato. Os jurados vão julgar o fato. Os jurados podem não ter sequer interesse no direito. O interesse dos jurados pode ser no fato e exclusivamente no fato. Em relação a esse ponto, como você bem frisou aí, não são elementos jurídicos que conduzem um julgamento no tribunal do júri obrigatoriamente. Pode ser que sim, até, ou não. Pode ser um argumento extrajurídico
uma posição, uma tese defensiva extrajurídica. Eu, nos júris, em muitos júris que eu faço, eu peço perdão. Eu peço clemência. Não é aquele perdão... A famosa clemência, né? A famosa clemência. Não é aquele perdão judicial do Código Penal, causa de extinção da punibilidade. Não tem nada a ver com isso. Mas uma das minhas teses mais comuns que eu utilizo muito é a clemência. Simplesmente porque, muitas vezes, não tem sentido, diante daquele contexto, condenar a pessoa. E o tribunal do júri, ele é esse palco para que a defesa possa levar para os jurados o máximo em matéria de argumentação para procurar convencê-los da tese defensiva. Algumas pessoas até dizem, como você mencionou aí, às vezes o defensor ele não abre nenhum processo. Algumas pessoas podem pensar, que absurdo, o defensor não falou de nenhuma tese jurídica, o defensor não levantou nenhuma tese do direito penal que nós estudamos na parte de teoria do crime. Não precisa. Muitas vezes o defensor, ele tem somente que convencer os jurados de uma questão de humanidade. Eu lembro de um réu, por exemplo, que estava paraplégico e foi julgado pelo tribunal do júri. Um homicídio qualificado, um homicídio grave, envolvendo facção criminosa. Mas o réu terminou paraplégico, Salim. Porque ele tanto destruiu a vida de uma pessoa, como essa pessoa que teve a vida destruída, deu um tiro no réu. Então, o réu saiu baleado e terminou paraplégico. Eu disse para o conselho de sentença, será que a vida já não se encarregou, levando para esse campo, né, da vida, de entregar uma resposta que é muito mais, não que isso seja uma resposta, não que nós concordemos com essa resposta, mas o rapaz, tem sentido mandar um rapaz paraplégico para um presídio, cumprir 15 anos de pena, 20 anos de pena, para quê? Qual é o propósito? Então, Salim, os jurados perceberam isso daí. Eu mostrei como é a situação de vida dele, da família dele, sofrida, tudo. A pessoa terminou paraplégica, os jurados se convenceram. Não tem necessidade de prender esse rapaz. Então, o tribunal do júri é isso. Eu já sustentei, Salim, no tribunal do júri, e você... olha, do ponto de vista jurídico, não foi legítima defesa, foi vingança. Cartas na mesa, foi vingança mesmo. Mas ele merece ser absolvido. E expliquei por que ele merecia ser absolvido. O fato, Salim, é que essa liberdade não pode ser cerceada. Isso é uma prerrogativa. É muito importante você ter tocado nesse ponto da plenitude de defesa, porque eu lembro de 2 júris meus que eu tive problema com a plenitude de defesa. Num, eu queria quebrar um jarro e o juiz disse que eu não podia quebrar o jarro. Não, doutor, o senhor quer quebrar um jarro aqui em plenário? Tu querias jogar no chão e quebrar, né? Quebrar o jarro. E eu quebrei. E eu terminei quebrando, o juiz achou ruim tudo, e eu expliquei para ele, doutor Jussi, o senhor não pode interferir na minha plenitude de defesa. Eu quero que os jurados vejam como teve uma simulação, teve uma armação, o local foi todo modificado. Porque eu queria demonstrar o seguinte, não existe jarro que é quebrado com as pecinhas todas juntas, considerando que o local não foi modificado. Então você quebrou um jarro, o jarro se espatifa. Assim. Então o local foi todo modificado, Salim. Eu não tenho tempo de falar aqui do caso, mas eu queria mostrar que o local foi todo modificado, que o local foi todo adulterado. E mostrar isso com o jarro, para mim, já que tinha as fotos do jarro quebrado, era muito importante para mostrar para os jurados. E o juiz me impediu. Não, doutor, o senhor não pode fazer isso aqui não. Doutor, aqui é plenitude de defesa. O senhor tome as providências cabíveis. Quebrei o jarro. O senhor tome as providências cabíveis. Quebrei o jarro. Eu não estava falando de arremessar o jarro na cabeça de uma pessoa, pelo amor de Deus. Eu estava falando com toda segurança, um espaço tranquilo, um espaço adequado, quebrar o jarro. Isso é plenitude de defesa. Aí você me pergunta, doutor, porque as pessoas às vezes falam, Salim, isso não é muito teatro da defesa, não.
Para que isso, doutor? Não é teatro, não. É porque o nosso papel como defensor é levar os jurados para a realidade e aproximar ao máximo da realidade. Então tem que ter um propósito. Se eu chegasse feito um maluco, me deu vontade aqui de quebrar um jarro no tribunal do júri, sem propósito, tudo bem, mas tem um propósito, que é provar que o local foi completamente adulterado. Isso é plenitude de defesa. Então, essa liberdade, Salim, não pode ser cerceada. Por isso que eu discordei daquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, apesar de eu não tolerar essa tese da legítima defesa da honra. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que a defesa, o termo é esse, a defesa se queima um defensor criminal que no tribunal do júri vai levantar a tese de legítima defesa da honra. Olha, ele merece ser absolvido porque ele estava defendendo a honra de marido traído. A mulher adúltera tem que morrer porque a mulher adúltera lesou a sua honra de homem. É um absurdo. Eu fico pensando, quem é o defensor criminal que tem coragem? Não é que não possa, não é que, que eu não acho que possa, eu acho que pode, mas eu fico me perguntando, esse tipo de defesa é somente para enterrar o acusado, vai prejudicar. Então, mas eu não concordo com a limitação do STF, porque a partir daí abre precedente para você limitar outras teses, e até para questionar a clemência e outros pontos. Perfeito, perfeito. Entendi o teu ponto de vista, não concordo com a tese também, acho um absurdo, já achava antes da decisão da própria decisão do STF. Então, para as nossas alunas e para os nossos alunos recordarem do que fala o professor Emerson aqui. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, proibiu a invocação da tese da legítima defesa da honra em julgamentos no Tribunal do Júri em que há acusação de feminicídio. A defesa não pode usar a tese da legítima defesa da honra. Exatamente. Emerson, deixa eu te fazer outra pergunta a respeito de prerrogativas. Nós, membros do Ministério Público, já não podemos falar do silêncio do acusado durante o julgamento. É o impeditivo que está no 478 do CPP. Agora eu te pergunto, tu já tiveste na tua vida profissional alguma situação que tu possas relatar aos alunos em relação a prerrogativas e a questão do direito ao silêncio ou da própria orientação do advogado, no caso, defensor público, ao réu que está em julgamento? Com certeza, Salim. Eu tenho duas situações. Uma antiga, hoje em dia isso não acontece mais, foi bem antigo mesmo, acho que o júri foi 2006, 2007, esse júri, há muito tempo, que é uma situação que me deixou horrorizado, que foi justamente o membro do Ministério Público sustentar, durante a acusação, o silêncio de forma a incutir na mente dos jurados que quem não deve não teme. O velho jargão. Ainda lembro do jargão. Quem não deve não teme. E eu dizendo, excelência, o direito ao silêncio é um princípio constitucional. Ele exerceu o seu direito ao silêncio. Não, doutor. Não tem negócio de princípio constitucional, não. O ditado popular, quem não deve não teme. E os jurados entendem muito bem isso aí. Por que ele se recusou? Então, já tive esse problema, já tive esse tipo de situação, já enfrentei há muito tempo. Isso aí há muito tempo. Hoje em dia, realmente, não tenho enfrentado mais qualquer questão nesse sentido, desse tipo, em relação ao silêncio. Mudança de cultura. Volto a repetir. Às vezes sai uma decisão nova, sabe? Sai uma jurisprudência nova. Mas daqui que essa jurisprudência seja aplicada, sabe? Daqui que todo mundo comece a entender. Poxa, aí tem que entender. Entendeu? Agora tem que querer aplicar. Olha só. Porque às vezes a pessoa entende. Rapaz, é o seguinte, isso aqui é igual. Eu lembro muito de uma aluna que eu orientei no trabalho de monografia de final de curso na faculdade. E ela, aluna minha, e era um trabalho sobre o princípio da co-culpabilidade. Levando em consideração, resumindo, ela foi fazer uma pesquisa entre os juízes para saber se os juízes aplicavam
qual culpabilidade como atenuante nominada. Né? Atenuante nominada. Resultado, teve um juiz que disse assim, olha, isso para mim não existe não. Isso para mim, mas ela falou para o juiz, mas existe atenuante nominado. Para mim é mesmo que não existir, porque eu não aplico essa atenuante nominado. Então, ela deu essa resposta para ela. A mudança da cultura, entendeu, Salim? Às vezes você tem um entendimento novo, daqui que ele seja aplicado, a pessoa tem que se convencer, vamos lá, vamos aplicar. E a outra situação, em relação ao direito ao silêncio, que eu enfrentei, foi justamente outra situação que vem se consolidando, graças a Deus, em relação ao silêncio parcial. Como é que eu tenho feito no tribunal do júri? Para evitar problemas. Principalmente quando eu vou fazer júri, Salim. Júri que eu não conheço o promotor, júri que eu não conheço o juiz. Como é que eu faço? Eu peço para conversar com o promotor e com o juiz, com a promotora, com a juíza, antes de começar o júri. E eu digo o seguinte, olha, doutor, eu queria conversar aqui, antes de começar o júri, sobre a seguinte questão. O acusado somente vai responder as perguntas da defesa. Eu tenho feito muito isso, viu, Salim? Tenho feito muito isso. E muitos júris meus, dos últimos aí, o acusado, eu passo a palavra para ele, no momento em que eu tenho a possibilidade de perguntar, e eu chego e digo, primeiro, conta a tua história. Abre teu coração aí para os jurados, conta a verdade, abre teu coração com verdade e fala para os jurados o que aconteceu. Aí depois eu faço perguntas para ele, mas eu não permito nem que o juiz faça, nem que o membro do Ministério Público faça. Quando eu falo não permito, é porque é um direito dele que eu tenho que proteger como defensor. Então, o advogado criminalista tem que proteger os direitos constitucionais e as garantias do acusado. Então, para evitar problemas, Salim, eu tenho conversado antes. Doutor, ele vai se valer do silêncio parcial. Ele vai explicar, ele vai falar, ele vai abrir o coração. Aí eu digo para o colega promotor de justiça, mas doutor, ele não irá responder às suas perguntas. Aí o colega, membro do MP, não, doutor, tudo bem, ótimo. Estou antecipando para o senhor, para não ter estresse na hora, para o senhor nem perguntar, porque eu sou contra perguntar, entendeu, Salim? Porque eu não aceito isso de, tudo bem, se não quiser responder, não responda, mas eu tenho as minhas perguntas para fazer, porque isso constrange o acusado. Isso coloca o acusado numa posição, eu inclusive, pessoal, estou aqui diante de um promotor do júri, não sei nem como é que o Salim se comporta em relação... eu não sei nem como é, Salim, que você se comporta em relação a isso, mas eu não aceito. Eu respeito o silêncio parcial. Então, se já vem a informação de que não responderá perguntas do Ministério Público, eu não pergunto. Maravilha! Eu não pergunto e não registro. Até porque essa matéria, ela já foi decidida pelo STJ. O STJ disse que sim, é possível, é constitucional e é legal o interrogatório parcial ou o silêncio parcial. Eu defendo muito isso, porque eu tenho muito medo, porque muitas vezes o acusado ele pode ser acuado e ele pode ser colocado numa posição de ridículo, né? Ele pode ser ridicularizado. O promotor faz as perguntas do meu. Vou fazer as perguntas aqui. O senhor não quer responder? Tem certeza que o senhor não quer responder? É brincadeira. Quando ainda não existia o 478, né? Antes, então, veja que eu faço o júri há bastante tempo, né? Mas antes da proibição que hoje nós temos, nós não podemos fazer referência ao silêncio. Então, eu me lembro de um júri meu em que o acusado dizia nada a responder. Aí eu perguntava, você estava lá? Nada a responder. Você viu o fato? Nada a responder. A arma é sua? Nada a responder. Você é inocente? Nada a responder. E aí, claro, nós usávamos a argumentação no sentido de que, né, o sujeito ele está escondendo o jogo. Ele, se fosse inocente, ele gritaria pela inocência dele. Era uma argumentação que nós usávamos. A argumentação essa que hoje está proibida. Nós não podemos fazer referência nem à pronúncia nem ao silêncio do réu, sob pena de nulidade, tá, pessoal? Isso está expresso no 478 do CPP. Emerson, uma questão bastante polêmica, que não é de hoje,
que vem trazida pela defesa, pela Defensoria Pública, pelos advogados criminalistas, é a questão espacial da sala de audiência. Ou seja, o promotor do lado do juiz, aquela questão, a defesa lá do outro lado. Quer dizer, tu já alegaste isso aí, invocando prerrogativa também? Salim, querido, eu, uma vez, numa determinada situação, não no tribunal do júri, porque no tribunal do júri, não sei como é que é aí no Rio Grande do Sul, mas aqui em Fortaleza, a posição geográfica ela é idêntica. Obviamente muda o lado, né? Mas ela é idêntica do membro do Ministério Público e do defensor. Mas eu lembro de uma situação... Aqui não, até para tu saberes. Aqui o MP está sentado do lado direito do juiz. Sério? Sério. Isso é um Juiz absurdo. e MP, depois a defesa está na frente dos jurados. Salim, eu considero isso um absurdo. Algo que tem que ser revisto. Aqui no nosso estado não existe mais isso, não. Você tem o local do Ministério Público, que é uma tribuna. E você tem o local da defesa, que é outra tribuna. Numa linha reta. Uma é igual à outra. Até o móvel é igual, tudo. A mesma posição, as mesmas cadeiras. E o juiz digamos assim, no meio, um pouco mais para o fundo. Isso é uma situação que eu acredito que tem que ser revista. Claro, mudança de cultura. Depende de muito trabalho para mudar essa cultura. Porque não é por nada, não. Às vezes a pessoa pensa, né? Eu lembro de uma vez um colega juiz que eu fui questionar isso daí e ele disse assim, doutor, o senhor quer sentar na minha cadeira? Eu fui questionar isso aí. A resposta é um colega amigo, tudo, gente boa. Doutor, ele se levantou e disse, se o senhor quiser vir e sentar aqui na minha cadeira, o senhor pode sentar aqui. Não foi no júri, foi uma audiência criminal. Se o senhor quiser vir, o senhor pode sentar aqui na minha cadeira, não tem problema nenhum, doutor. E eu sento aí na sua. A questão não é essa. Não é que eu queira sentar ali. É porque é uma questão de simbologia, Salim, para que todos consigam entender. Porque se fosse uma questão de mera formalidade, isso aqui não tem, tanto faz, não tem sentido algum, mas não é mera formalidade. Tem uma simbologia. Assim como tem uma simbologia o acusado chegar algemado. Por que você pede para retirar as algemas? Deixar para uma situação muito, quase excepcionalíssima, deixar a pessoa com algemas. Por que você pede para retirar algemas? Eu não sei como é que é o júri aí, mas aqui, quando o réu está com algemas, a confusão é grande, porque não pode, porque isso tem uma simbologia. A pessoa com algemas... Se ele é conduzido, Emerson, claro, do presídio, ele chega com algemas, mas ele entra por trás. No momento em que ele vem para dentro do plenário, onde estão os jurados, então, na primeira visão dos jurados, ele chega desalgemado. Perfeito. Aí isso tem uma importância muito grande, porque é simbólico. Imagine, a pessoa chegar algemada, qual é a ideia? A ideia de culpado, a ideia de condenado. Então, o ideal é não permitir que isso influencie na decisão dos jurados. Então, mesma coisa em relação à questão do membro do Ministério Público sentar ao lado do juiz. Deixa eu te provocar. Olha, uma provocação, tá? Eu tenho medo dessas suas provocações, viu? Por que a defesa implica com o Ministério Público do lado do juiz, mas geralmente não fala nada sobre aquele estradinho do juiz, que deixa o juiz lá em cima? Tu tem que olhar para o juiz olhando para cima, falar com o juiz. Por que não se fala nada se todos são iguais? Por que não estão todos na mesma altura lá no tribunal? Mas alguém sabe que eu acho absurdo isso daí? E por coincidência, eu estava fazendo uma palestra numa instituição, não precisamos dizer o nome, mas o professor ficava numa posição que meu Deus do céu, todo mundo lá embaixo. E eu digo, que é isso? Que absurdo. Eu pedi para descer, porque você ficava tão distante dos alunos. Olha, com licença, eu posso ficar na mesma altura dos nossos ouvintes, dos nossos alunos? Isso tem que mudar, Salim. Isso é cultural.
essa, digamos, como é que a arquitetura tem que mudar, de colocar o juiz numa posição de pedestal, digamos assim. Você falou aí, mas eu particularmente critico muito isso. Critico muito isso, entendeu? Perfeito, não é tão grave, que... mas é menos grave do que o promotor ficar do lado, viu? Emerson, sim, é aquela questão da lei, ainda está previsto em lei, né? A questão da posição do Ministério Público ao lado do direito do juiz, previsto na lei do Ministério Público. Exato, exato. Deixa eu te perguntar outra coisa, se já aconteceu contigo ou tu tens conhecimento disso. Eu vejo alguns advogados ou até defensores públicos que atuam no júri com frequência, por vezes, reclamando de ofensa à prerrogativa, de conversa reservada com o cliente ou com o assistido, no caso da Defensoria Pública, porque não querem nem mesmo a presença do policial penal ali, o agente penitenciário do lado. O que tu achas? Meu amigo, eu já tive muito problema com isso. Mas muito mesmo, muito. Porque é o seguinte, quando eu estou conversando com o acusado, quando o advogado criminalista ou o defensor público criminal conversa com o acusado, é um momento sagrado. É como a sala de um psiquiatra. É o psiquiatra e o paciente. É como, por exemplo, o padre e o confidente. Não pode ter mais ninguém, sabe? A pessoa tem que ser ou advogado ou advogadas do acusado e o acusado. Acabou-se, ou acusados. Sem a presença, isso para mim, sabe, é ponto de honra. É ponto de honra. Não existe uma possibilidade nem remota de ter um policial penal no meu momento reservado de conversa com o acusado. Isso é sagrado. Porque senão e quando o juiz ele reclama que a defesa está demorando muito, não sei se já passou isso aí por ti. Já passei por isso, meu amigo, e foi um problema, viu? Não é comum, mas uma vez eu estava com 15 minutos de entrevista, de conversa. Eu sempre bato muito com o acusado, a denúncia, a pronúncia, uma série de elementos. A minha conversa reservada, Salim, eu gosto de conversar bastante, porque nós não temos, principalmente nós que somos defensores públicos criminais, nós não temos tanto tempo de conversar tanto com o acusado. Não é tão frequente essa conversa. Às vezes, um advogado criminalista, ele consegue, porque tem, digamos assim, menos clientes, tudo ele consegue. Mas a Defensoria Pública tem um volume muito grande de causas, de assistidos. E às vezes o primeiro contato de vocês com o assistido é no dia do júri, né? Acontece muito de eu ir fazer um júri naquele dia. Nesse caso aí é que eu preciso mesmo de tempo para conversar. Claro que eu estudei o processo antes, obviamente. Preciso de tempo para conversar. Quando deu 15 minutos, o juiz, olha, o oficial de justiça chegou, o juiz pediu para o senhor acelerar um pouquinho, tudo. Eu expliquei para ele, olha, isso não existe. Não existe tempo. Não existe. Não são 15 minutos, não são 20 minutos, não são meia hora. Inclusive, se for preciso, nós passaremos 2 horas aqui conversando, é um direito. Claro, né? Se for preciso, faremos aqui uma conversa de 2 horas e o júri irá demorar 2 horas para começar. É um direito do qual nós não podemos abrir mão. Claro, foi uma situação, não é uma situação comum, é exceção. E foi júri mais antigo, né? Quero destacar, inclusive, aproveitar, viu, Salim, esse momento para elogiar tanto os colegas membros do Ministério Público que atuam nas varas do júri, como também os juízes e juízas que atuam nas varas do Tribunal do Júri no nosso estado, na comarca de Fortaleza. Sensacionais, são maravilhosos. São juízes que eu tenho uma relação excelente com os defensores públicos que trabalham no júri. Cada um defendendo a sua posição, há um munus constitucional, eu, em regra, sou o acusador. Cada um sabe do que faz, mas com muito respeito, com muita cordialidade, sem perder a combatividade. E nós temos uma excelente relação. Eu não tenho nenhuma queixa em relação aos defensores públicos que trabalham comigo ali no Tribunal do Júri.
E são muito bons, eles são muito combativos, são técnicos, muitas teses. Leva o Emerson, para a réplica, né? Emerson, deixa eu te fazer uma última provocação. A gente está quase no fim aqui dessa conversa maravilhosa, né? Aprendendo contigo, como sempre. Emerson, e a prerrogativa de levantar questão de ordem, Emerson? Deixa eu te ouvir sobre isso. Qual é a tua posição em relação a isso? A questão de ordem, ela é garantida não somente no tribunal do júri, em qualquer fórum, em qualquer sessão de tribunal, em qualquer momento. Por quê? Porque a questão de ordem tem que ser levantada, não é uma faculdade, tem que ser levantada. Como eu digo, se não for levantada a questão de ordem diante de qualquer ilegalidade ou qualquer abuso que a defesa entenda que esteja ocorrendo, não é defesa, é peça de decoração. Eu sempre digo, é difícil ser advogado criminalista, é difícil ser defensor criminal. Por quê? Porque você tem que entender, todo grande advogado criminalista, todo grande defensor criminal não pode ser uma peça de decoração. Eu estou aqui para cumprir uma formalidade igual um quadro encostado numa parede. Não. Então, a questão de ordem é fundamental, Salim, para levantar abusos que estão sendo cometidos. Eu vou lhe dar um exemplo que eu enfrentei no júri. Olha o que aconteceu. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, tudo você vai me dizer. Mas o colega do Ministério Público começou a ler para a testemunha que estava sendo ouvida, que era testemunha elencada pelo Ministério Público, começou a ler o depoimento dessa testemunha que foi realizado na fase do inquérito policial. Salim, na mesma hora eu intervi. Eu disse, doutor, excelência, por favor, questão de ordem. O senhor não pode ler o depoimento na fase do inquérito policial, na fase da investigação criminal, aquele depoimento dessa testemunha, que foi o que ela disse na época. Porque senão, nós não teremos aqui um depoimento novo. Porque senão, eu não exerço o contraditório, ou então eu vou ter o meu contraditório prejudicado. Eu tenho que realizar o contraditório em relação a essa testemunha. Essa testemunha é a testemunha Salim, que era muito importante. E o membro do Ministério Público começou a ler. O senhor, na polícia, disse. Aí começou a ler. É óbvio que a testemunha ia dizer. Sim, claro, eu disse mesmo. Está escrito aí, tem a minha assinatura. Então, eu disse. Não. Como é que eu vou fazer um contraditório dessa forma? Inclusive, eu pedi questão de ordem para dizer, tem várias decisões do Superior Tribunal de Justiça que dizem que a inquirição em plenário, as perguntas realizadas à testemunha em plenário, ela deve ser realizada sem a leitura do depoimento anterior. Porque senão não é um depoimento novo, é o mesmo depoimento que é replicado. Senão é melhor todo mundo ir para casa, eu vou tomar um cafezinho e vamos embora então. Vamos só replicar o que tinha no inquérito policial, não vai ter contraditório, não vai ter uma defesa. Salim, essa é a oportunidade que eu tenho como defensor de saber se essa testemunha mentiu, Salim. E você não sabe o que eu pego de testemunha mentindo. Mentindo. Como é que é, meu amigo? Depois você confronta. Porque lá no inquérito você tinha dito outra coisa. E eu vou precisar confrontar isso com os jurados. Olha aqui, senhor jurado. Olha o que a testemunha disse aqui na fase da investigação criminal. Agora, o que foi que ela disse aqui em plenário? Foi completamente diferente. Eu já peguei casos ali, que lá na fase do inquérito policial, você já deve ter visto muito isso. A pessoa disse que viu o sujeito armado e atirando. Aí chega em plenário, eu não vi armado e atirando, não. Eu vi ele correndo. O senhor viu correndo. Mas o senhor não viu ele armado e atirando. Olha a diferença. Armado e atirando, essa cena. E a outra cena, ele simplesmente correndo. É completamente diferente. Então, se o promotor faz a leitura, se o membro do Ministério Público faz a leitura do depoimento para a testemunha, ele destruiu com a defesa. Ele acabou com a defesa. Ele pegou o contraditório, fez igual, né? Agora, no tribunal do júri, que às vezes eu faço. Ele pegou o contraditório, que é esse pedacinho de papel, amassou e jogou no lixo. Acabou o contraditório. Como é que eu vou fazer o contraditório?
Entendeu? O que acontece, a nossa realidade, acho que não é diferente da tua. Muitas vezes nós temos dois depoimentos completamente diferentes. Nós temos aquele depoimento do calor dos fatos, em que a vítima, quando é uma tentativa, é claro, sobrevivente, ou uma testemunha, ela vai relatar como aconteceu, vai dizer qual foi a autoria. Agora, aquele depoimento judicial, às vezes um ano depois ou mais, a mesma pessoa vai dizer, não sei de nada, não, mas a senhora tem aqui a sua assinatura, não, mas eu não disse isso, eu não quero me envolver. Muitas vezes, porque essa pessoa está com medo, ela foi ameaçada, ela está coagida, ela mora no mesmo local, e o réu continua lá, às vezes continua traficando. Então, nós temos essa dificuldade aqui das pessoas virem se retratar em juízo por medo, tá? Isso é dito para nós na promotoria. Não, eu imagino, e eu sei que essa realidade existe, Salim. Agora, veja como é difícil para a defesa. Se a pessoa, digamos, faz um depoimento novo e ela não sustenta o que ela disse na fase da investigação criminal, veja como é delicado. E se esse depoimento novo dela não está sendo viciado por coação? Porque se está sendo viciado por coação, ok. Agora, e se não estiver sendo viciado por coação? E se realmente, como às vezes acontece, e se realmente a pessoa não viu o fato acontecendo, mas ela naquele depoimento na polícia passou, como se diz. Por isso que nós temos que discutir, viu, Salim? Uma figura, não sei, não tenho posição formada sobre isso, mas nós temos que discutir uma revolução na investigação criminal. Por exemplo, o depoimento do réu, o depoimento digamos assim, do preso, da pessoa que é presa em flagrante, ou da pessoa que é indiciada, ser filmado, por exemplo, com a presença do defensor, ser feito o registro como se faz judicialmente, testemunhas, você ter a possibilidade de ter a presença, por exemplo, do defensor no momento em que as testemunhas... Seria sensacional. Concordo, porque se nós já fizermos um contraditório, inclusive lá no calor dos fatos, quer dizer, é um sistema louco esse nosso, em que a pessoa tem que ser ouvida duas vezes. E o depoimento que vale é aquele 2 anos depois, entendeu? Não é o depoimento do calor dos fatos. Então, um contraditório já ali no calor dos fatos, pronto, a prova está feita, está construída. Agora, repetir tudo, reproduzir tudo é uma coisa de maluco, né, Emerson? Nós temos que repensar isso aí, sabe? Repensar. Para o bem de todos, para o bem da justiça. Concordo contigo. Meu amigo Emerson Castelo Branco, olha, que baita aula que tu deste. Eu, como sempre, saio daqui muito satisfeito. Eu já trabalhei contigo em outras aulas aqui, sempre aprendo muito contigo. Baita defensor, baita professor, baita comunicador. Tá? Tenhas a certeza que tu tens aqui um amigo, um admirador desse lado aqui. Tá? Muito obrigado pela tua atenção conosco aqui na Faculdade CERS. Muito obrigado, tu é um cara super ocupado, cheio de compromissos, mas conseguiste aí um tempinho para falar aqui para os nossos alunos, para as nossas alunas do curso de pós-graduação em Ciências Criminais. Então, eu te passo a palavra aí para tu te despedir do pessoal e nós encerramos. Salim, querido, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de aprender com você. Você disse que aprende muito comigo e eu aprendo muito com você. Você é uma pessoa muito querida, querida no Brasil todo. Eu quero, inclusive, aqui fazer uma confissão. Antes mesmo de eu conhecer o Salim, eu já era fã do Salim. Antes de nós sermos apresentados, realizarmos um evento juntos, eu já era fã do Salim. Ele representa o que nós temos de melhor no Ministério Público, ele representa o que nós temos de melhor no nosso sistema de justiça, que é um profissional comprometido com a justiça, um intelectual. O Salim é um intelectual, uma pessoa extremamente comprometida com o aprendizado dos alunos. É uma honra imensa, meu amigo. Convite seu é sempre uma ordem. É uma alegria imensa. É igual convocação para a seleção brasileira, na hora que sai a lista. Então, muito obrigado de coração, mais uma vez, pelo carinho que você tem comigo. E saiba que eu tenho um carinho imenso por você. Estamos juntos aí para lutar por dias melhores para a nossa justiça. E agradecer a todos os nossos alunos,
amigos que estão aqui presentes. Qualquer dúvida aí, eu e o professor Salim estamos à disposição e agradecer à Faculdade Ceará a oportunidade desse debate instigante. Outra coisa, viu? Você é um provocador. Você é um provocador, viu? Essa é a minha função aqui como host, né? Emerson, qual é o teu Instagram? É @EmersonCasteloBranco, né? @EmersonCasteloBranco, é. Ah, perfeito. Então, qualquer dúvida, pessoal, mandem ali um direct para o professor Emerson, sempre querido, sempre disponível, nos ajudando, tá? Emerson, sou teu fã, meu amigo, tá? Muito obrigado pelas palavras. Tenha certeza que a recíproca é verdadeira. Obrigado, Salim. Pessoal, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado pela participação aqui em mais uma rodada aqui do curso de pós em Ciências Criminais da Faculdade CERS. Até a próxima. Bons estudos e aquele abraço. Tchau, tchau.